Olá, irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Eu queria deixar uma breve reflexão nesse dia de hoje para nós, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos estar refletindo a partir do versículo 9. Essa reflexão tem por título: Não permita que o ambiente mude a sua intenção de adoração. Nós vemos aqui no versículo 9, o apóstolo Paulo, tendo uma visão de um homem que diz o seguinte, versículo 9: Paulo teve de noite uma visão em que apareceu um homem da Macedônia que lhe pedia: passa a Macedônia e ajuda-nos. No versículo 10 diz que logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo o que o Senhor nos chamava para anunciarmos o Evangelho. A gente vê aqui a partida do apóstolo Paulo, rompendo a Macedônia, indo para Filipos, a partir de uma visão, a partir de um chamado de Deus. E como nós vemos o narrador falando, procuramos partir para a Macedônia, e esse narrador fala em primeira pessoa, provavelmente nós vemos Lucas, que escreve o livro de Atos, junto com eles. Na chegada deles nessa cidade, versículo 13 diz o seguinte: no dia de sábado saímos da cidade para a margem do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniam. Nós vemos o apóstolo Paulo, juntamente com Silas e os que com ele estavam, buscando um lugar para se reunirem diariamente. Esse lugar que eles escolheram era a margem de um rio. Provavelmente a margem de um rio significa um lugar calmo, um ambiente de paz, de contato com a natureza, um ambiente propício para que o nosso ser espiritual possa sentir-se em paz, de uma maneira que nós possamos nos concentrar naquilo que vamos fazer. Nesse dia, uma mulher chamada Lídia ouviu a palavra do Senhor. A palavra diz que ela abriu seu coração para as palavras que Paulo dizia, e ela os convidou para que repousassem na casa deles. No versículo 16, novamente nós vemos o narrador falando: indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro. Perceba que novamente a palavra do Senhor fala sobre esse lugar onde eles iam, sobre esse lugar que eles buscavam diariamente. Nós precisamos ter esse lugar. Esse lugar não necessariamente é um lugar físico. Esse lugar precisa ser um ambiente que nós possamos gerar com a nossa intenção de adorarmos ao Senhor nosso Deus. O versículo 16 novamente fala: indo nós ao lugar de oração. Aqui ele faz uma referência. Eu posso fazer uma analogia como se nos nossos dias de hoje fosse o templo da Igreja Batista de Campo Novo, onde nós vamos toda semana. Alguns vão às quartas, alguns vão aos domingos, para nos reunirmos com os irmãos e ali nós prestarmos um culto ao Senhor. Esse lugar físico às vezes nos influencia. E vamos ver o que acontece quando isso realmente é o mais importante no decorrer desse texto. Indo nós, versículo 16 ainda, ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação.
ao qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Ou seja, na caminhada de Paulo e Silas e aqueles que com eles estavam para aquele lugar de oração às margens do rio, todo dia passava e ia junto com eles essa mulher, essa moça, essa jovem que tinha um espírito de adivinhação. Com esse dom que ela tinha, ela gerava lucros para os seus senhores, ou seja, ela praticava essas adivinhações, falava para as pessoas aquilo que as pessoas esperavam ouvir, e com isso essas pessoas lhes davam dinheiro, recurso financeiro, e ela repassava para os seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. A gente vê uma pessoa, uma moça, uma jovem atormentada por um espírito desconhecido, que falava exatamente o que aqueles homens, Paulo, Silas, eram. Eles realmente eram servos do Deus Altíssimo, eles realmente anunciavam o caminho da salvação. Porém, aquele espírito que estava naquela mulher não era um espírito que testificava Jesus Cristo. Por isso, Paulo se sentiu incomodado com aquilo, porque ele sabia que aquelas palavras eram palavras que estavam sendo dirigidas a ele não por Deus, não como a visão que ele havia tido antes de caminhar a Macedônia e chegar a Filipos. Por que Paulo conhecia isso? Porque Paulo tinha essa questão da intimidade com Deus, essa questão de todos os dias ir buscar um lugar que não necessariamente era um lugar físico, mas era um lugar que lhe provocava uma ambiência de culto. No decorrer, nós vemos Paulo expulsando o espírito mau que havia sobre essa mulher. A palavra de Deus diz que Paulo se incomodava, versículo 18. Porém, Paulo se incomodava, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno-te que saia dela. E na mesma hora saiu. Com isso tudo que aconteceu, nós vemos até então Paulo e aqueles que com ele estavam se encaminhando para a beira do rio, onde eles tinham decretado que seria o lugar que diariamente eles iriam para orar, para cultuar ao Senhor. Como os seus senhores estavam muito bravos, muito zangados, porque a esperança do seu lucro tinha sido tirada, porque a menina mais não tinha o espírito de adivinhações, então não geraria lucro para eles. Assim sendo, os homens levaram Paulo e Silas até as autoridades em praça pública e fizeram da seguinte maneira: apresentaram dizendo que eles ensinavam costumes que não era o costume daquele povo, sendo uma colônia romana. Certo, irmãos? E o que acontece é que nesse momento eles açoitam Paulo e Silas. Eles levam chibatadas em meio à praça pública. Mandaram açoitá-los com varas. O versículo 22 diz: havendo dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse em segurança. Versículo 23. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés em um tronco. Irmãos, nós vemos aí homens que caminhavam-se, vamos conjecturar assim, para a igreja, para o templo, para o santuário, para louvar ao Senhor, e no meio do caminho as coisas mudaram. Eles estavam se encaminhando para um lugar de paz, para um lugar onde eles denominaram que seria o lugar de culto, às margens de um rio, e de repente esse lugar já não existia mais. Eles haviam sido levados para uma prisão e deram a ordem a esse carcereiro dizendo o seguinte: olha, esses homens são perigosos,
O que eles fazem são coisas perigosas. O que acontece que nós vemos nesse momento, irmãos, são pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, ouvindo aquilo que o Senhor tem para os falar, e eles não conseguem ouvir, porque estão com o coração aberto apenas para o que querem ouvir, não para o que precisam ouvir. E na maioria das vezes, irmãos, Deus vai nos confrontar com as nossas paixões, com as nossas mazelas, com os nossos interesses próprios. Esses homens foram confrontados com seus interesses próprios, e por isso eles não aceitaram a palavra. Porém, a palavra de Deus diz que no versículo 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam presos, açoitados, e estavam no porão daquela prisão, né? Ou seja, estavam no pior lugar, o lugar fétido, o lugar onde era o nível mais baixo daquela prisão, o lugar mais horroroso que eles podiam estar. E eu posso fazer aqui, contar uma história para os irmãos, na minha imaginação. Paulo vira para Silas: é, meu companheiro, tá difícil, né? E Silas olha para ele, para Paulo, e diz: é, Paulo, foram muitas chibatadas, muitos açoites, as feridas ainda estão abertas, está ardendo muito. Eu imagino nesse momento o coração desses homens. Paulo vira para Silas e fala o seguinte: olha, Silas, eu sei que está difícil, eu sei que esse lugar nos provoca temor, nos provoca medo, mas nós estávamos indo para um lugar prestar um culto ao Senhor. Nós estávamos indo para um lugar prestar um louvor ao Senhor, e nós não vamos deixar que o lugar, que o ambiente mude a nossa intenção. Então, a partir de agora nós vamos começar a louvar ao Senhor. A partir de agora nós vamos começar a cantar ao Senhor. Meu irmão, quantas das vezes você está para sair da sua casa, para ir ao templo, e começa a chover, e você não tem um automóvel para ir? Quantas das vezes você até tem um automóvel e não está chovendo, mas ele quebra e você não pode ir ao templo? A sua bicicleta, você vai buscá-la, está com o pneu furado, e você resolve não ir ao templo. E por não ir ao templo, a gente acaba não cultuando o Senhor. Ou seja, o ambiente, a situação muda a sua intenção. Nós estamos vivendo os dias de pandemia em que nos assusta, em que a nossa ida ao lugar de louvor, ao lugar de culto no templo, foi restrita, foi restringida. Será que nós vamos deixar que isso mude a nossa intenção? A palavra do Senhor diz que eles começaram a louvar o Senhor, começaram a cantar ao Senhor. Eu imagino nesse momento Paulo e Silas cantando louvores como a gente canta na igreja: te louvarei, Senhor, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti. As circunstâncias não vão mudar a minha intenção de louvar ao Senhor, Deus. As circunstâncias não vão mudar a minha intenção de dizer ao Senhor o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor tem cuidado de nós. A palavra diz que nesse momento as cadeias se quebraram, as algemas se quebraram, as portas que estavam trancafiadas se abriram. O louvor ao Senhor, a sua intenção de dia após dia buscar pela presença do Senhor, pode mudar, pode provocar uma mudança no ambiente em que você está, pode curar, pode libertar, as cadeias vão se abrir, as correntes vão se quebrar espiritualmente. Tome posse disso, meu querido. Não é o ambiente que muda a sua intenção de adoração a Deus vai mudar o ambiente em que você está. O terremoto sobreveio, as portas se abriram e de repente
o soldado desperta, o carcereiro desperta, e quando ele viu o que tinha acontecido, sabendo que o matariam certamente, ele puxa a sua espada e tenta se matar, até que uma voz diz: não faça isso. Paulo exclama dizendo: estamos todos aqui. Versículo 28. Paulo, porém, gritou: não faça nenhum mal, todos aqui estamos. Eu posso entender nesse momento que os outros presos que ali estavam não fugiram por conta do testemunho que Paulo e Silas deram. Eles queriam estar perto daqueles homens que mudaram o ambiente através da sua intenção de adoração. Aquele homem chegou para Paulo e Silas e disse o seguinte, versículo 30: então tirou-os para fora, dizendo: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Sabe qual foi a palavra de Paulo, irmãos? Não foi: pega o seu envelope e coloca o seu dízimo. Não foi: pega esse envelope aqui, coloca uma oferta, compra aqui essa água ungida, esse lencinho ungido. Não foi essa a palavra de Paulo. A palavra de Paulo foi a seguinte para esse homem: somente crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, não somente você, mas toda a sua casa. Então lhes pregaram a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa, tomando o cárcere consigo naquela mesma noite, lavou-lhes e foram batizados. Através da sua intenção de adoração, através da ambiência que você vai mudar aquilo que é sobrenatural, aquilo que vem do Espírito sobre a sua vida, vai fazer com que pessoas sejam libertas, pessoas sejam salvas, pessoas sejam batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois disso acontecer, trouxeram para Paulo um recado, e esse carcereiro trouxe um recado: olha, enviaram para você um conduto de liberdade, vocês estão livres. E Paulo disse o seguinte para aquele homem: não, nós não vamos sair daqui. Sabe por quê? Porque nos açoitaram em praça pública. E eu, sendo cidadão romano, espero que eles venham até mim para se desculparem. E aqueles homens que mandaram açoitar Paulo e Silas tiveram que ir lá se desculpar e falar que eles estavam livres. Até aqueles que muitas das vezes você pensa que estão afligindo você, trazendo dores para você, não se preocupe com isso. Apenas adore ao Senhor. Apenas permita que a sua adoração provoque uma mudança no ambiente. Aí então, essas pessoas vão te procurar para se retratar com você. Você não vai precisar ir até elas. Não deixe que o ambiente mude a sua intenção. Novamente eu quero te chamar a atenção. Você precisa buscar por esse ambiente que não é físico, não é um templo. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: quer falar com ele? Entra no seu quarto, fecha a sua porta, fala ao seu pai em silêncio, encontre em você a ambiência que precisa existir para que você possa cultuar o Senhor, para que você possa dia após dia, como o maná que caía no deserto, era dia após dia, não podia esperar para o outro dia, não podia juntar para o outro dia. Deus quer um encontro diário com você. E se não for possível ir até o templo, se não era possível para aqueles homens caminharem até a beira do rio onde era calmo, eles fizeram da prisão. No meio do caminho, a situação mudou completamente. Eles deixaram de ir para um lugar calmo para ir para um lugar tenebroso, mas eles não deixaram de louvar.
ainda que o céu pareça cinza nesses dias sobre as nossas cabeças, que essa pandemia queira nos afligir, louve ao Senhor, cante ao Senhor, exalte ao Senhor, e o ambiente será mudado através de uma palavra que vem do Senhor. Eu bem sei os planos que tenho para você, são planos de paz. O Senhor tem algo novo nesses dias para nossas vidas. Eu peço perdão porque eu não tenho uma boa oratória ainda, mas que essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração